Olá, bem-vindos ao nosso curso de Line Base and Maintenance do ATR 42 e 72, 500 e 600. Vamos falar sobre o sistema de proteção contra chuva e gelo. A aeronave possui diversos aspectos com relação à proteção contra chuva e gelo, mas basicamente nós temos o sistema de evidência e o sistema de detecção. A aeronave é equipada na base da janela do lado do comandante com uma luz de detecção de gelo chamada Ice Evidence Probe. Essa luz é responsável por demonstrar visualmente o acúmulo de gelo e tornar assim mais fácil a detecção pelo piloto visualmente, e ele vai fazer então o acionamento dos sistemas de proteção. A aeronave possui controles no overhead, tanto na versão 500 quanto 600 o painel é o mesmo. E nós temos aí o sistema de proteção permanente, o nível 1, o sistema de proteção de nível 2, né? O proteção permanente é o que fica o tempo todo durante o voo acionado. Nós temos o sistema anti-ice de nível 2 e o sistema de-ice nível 3. Nós vamos ver cada um deles. O sistema de proteção permanente é aquele que é utilizado durante o voo normalmente para aquecer pontos específicos dos sistemas de navegação, os probes e as janelas, para que a aeronave se mantenha protegida com relação ao acúmulo de gelo e degradação do perfil aerodinâmico. Os três pitôs, as três probes de pitô, os seis portes estáticos, as duas probes de temperatura e as alpha vanes, ou as duas alpha probes, são aquecidas com resistência elétrica para evitar acúmulo de gelo. Os horns das superfícies de comando nas três superfícies primárias, nos dois alerons, nos dois profundores e no leme, temos resistência elétrica para evitar congelamento na fenda que fica entre as partes móveis da superfície. O sistema é alimentado com força elétrica 115, 400 Hz, trifásica dos geradores ACW. O sistema de de-icing compreende o sistema de boots de degelo, que permite a quebra da camada de gelo que se forma no bordo de ataque das asas, na entrada de ar dos motores e também no bordo de ataque do estabilizador horizontal. A asa é dividida em duas partes, inner wing e outer wing. A parte externa é do motor para a ponta e a parte interna entre o motor e a fuselagem. Temos câmaras de ar de borracha que inflam, sequenciadas pelo sistema de de-ice, para fazer a quebra do acúmulo de gelo nesses pontos. Caso haja aí uma temperatura de ar externo, tá, for 5 graus, essa temperatura ou menos, ou o TAT, Total Air Temperature, em voo for menos de 7 graus, pode haver a formação de gelo e, consequentemente, a aeronave vai ter que se proteger contra essa formação. Basicamente, o que protege ou que faz a conferência da performance da aeronave durante o voo é a função APM, Aircraft Performance Monitoring. Está dentro do Multipurpose Computer e permite que diversos sensores da aeronave sejam utilizados para gerar dados para o MPC computar na função APM e assim gerar os sinais de alerta necessários com relação à degradação do perfil aerodinâmico da asa e do estabilizador horizontal. O cockpit permite interação com o sistema, permite que a gente possa verificar se está tudo ok, se não tem nenhum tipo de degradação com relação ao envelope de voo. Temos uma unidade Standby Controller que faz o gerenciamento dos horns que são aquecidos nas pontas das superfícies.
E caso haja perda total dos MFCs, ela ainda controla o sistema de aquecimento, para evitar que a aeronave acabe tendo problemas de travamento em algumas superfícies de comando por acúmulo de gelo. O Ice Evidence Probe e o Ice Detector são responsáveis por gerar as indicações e também a visualização, a detecção visual do acúmulo de gelo que pode ocorrer na aeronave. No painel frontal da aeronave temos um painel dedicado ao sistema de Ice Detection, e no bordo de ataque da asa esquerda dos dois aviões, tanto 42 quanto 72, temos um Ice Detector, que vibra a cerca de 40 Hz, com força elétrica AC dos inversores. E quando acontece o congelamento desse pino vibratório aqui, do probe, ele trava e fecha o circuito e gera a indicação de icing lá na cabine para o operador tomar ação de iniciar a proteção da aeronave. O gerador ACW é responsável por receber a carga ou alimentar com tensão elétrica 115 e 400 Hz os horns das superfícies de comando e assim mantê-las aquecidas durante o voo. O sistema de anti-icing, ou nível 1 de alerta, no painel overhead vocês vão verificar que nós temos aqui o nível 1, o nível 2 e o nível 3, aqui embaixo. O nível 1 está aqui, que são o aquecimento das probes e também das janelas. E aqui nós vamos ter os boots de degelo da entrada de ar dos motores e também da asa, que a gente consegue selecionar por aqui. Tem o modo automático, onde vai ter um tempo X que os boots vão inflar, e tem o modo manual, modo com ar externo com temperatura inferior a 20 graus Celsius. A aeronave também tem sistema de quebra da camada de gelo que se forme nas superfícies e na entrada de ar dos motores. E essa configuração aqui é basicamente do 72. Como é que funciona? Temos as Dual Distributor Valves. Essas válvulas aqui são as que inflam as câmaras. Com ar sangrado do motor antes do porte de HP, já tem sangria em cada um dos motores direto para o sistema de de-icing. Temos uma válvula de compartilhamento da força pneumática, que faz a inflagem dos boots, independente de tu perder um motor ou perder o outro, não perde a alimentação pneumática, tá? Continua tendo a inflagem dos boots mesmo com o motor parado para evitar arrasto e geração de qualquer discrepância aerodinâmica na aeronave, degradação do perfil. Os boots de degelo da asa tem duas válvulas dual distributor para fazer a asa interna e a asa média, e uma válvula só para a asa externa. Aqui do outro lado, mesma coisa, então já são 4 válvulas. 5 válvulas ao todo para fazer o estabilizador, e os dois lados são alimentados por uma válvula apenas. No 42, uma dessas válvulas aqui desaparece e uma válvula é instalada apenas para os dois lados da asa interna. A asa interna dos dois lados é mantida funcionando com apenas uma válvula. Porque a aeronave é pequena e não tem asa mais curta, não precisa de 2 válvulas para fazer a manutenção da pressão pneumática, que é de 20,3 PSI, para manter esses boots inflados entre 60 e 120 segundos, dependendo da operação que for selecionada no overhead aqui pelo operador. O sistema de detecção, o anti-icing, funciona permanentemente durante o voo,
e há possibilidade de detecção por ele com a temperatura de menos 7 graus, menor do que 7 graus em voo, ou durante o solo, se a temperatura estiver abaixo de 5 graus, ele já está sentindo a presença da possibilidade, a iminência da formação de gelo. O APM vai fazer o monitoramento da performance e o Ice Evidence Probe vai ser o indicador visual de formação de gelo. As alpha probes têm aquecimento elétrico, permitem que seja mantida o aquecimento o tempo todo durante a operação, e o MFC, em ice conditions, imediatamente coloca a válvula a probe de ângulo de ataque para esquentar. Tá? Depois de 10 minutos após a decolagem, a aeronave mantém esse aquecimento até chegar numa altitude que não tenha formação de gelo e permita o voo seguro, sem travamento dessas alfa-ventes. O ângulo é limitado a 11 graus quando a aeronave está em take-off e 15 graus quando a aeronave está no solo, tá? Por menos de até 10 minutos depois que a aeronave está no solo, é liberado o ângulo da alfa-vane, o ângulo de movimentação dela. O Ice Evidence Probe tem a sua lâmpada de iluminação acendendo junto com as luzes de navegação, ok? Quando nós colocarmos o toggle switch das Nav Lights para on, automaticamente o Ice Evidence Probe acende junto. O que acontece é que quando a luz está acesa, como a lâmpada é amarela e o visor é branco, se houver formação de gelo aqui, fica azulado. E quando fica azulado, é sinal que tem formação de gelo e imediatamente as medidas para contenção do efeito da formação de gelo devem ser tomadas. Desculpem. A função EPM está dentro do Multipurpose Computer, porém tem um painel dedicado para fazer o tempo todo a verificação, o posicionamento da aeronave com relação ao peso. Então aqui nós temos um Rotary Selector na versão 500, que a gente seleciona o peso da aeronave para poder fazer o monitoramento da degradação aerodinâmica que pode ser causada pelo acúmulo de gelo, tanto no 42500 quanto no 72500. Como é que funciona no 600? Só não tem esse painel, mas a configuração é a mesma. Dentro do Multipurpose Computer, temos um software, um circuito integrado que faz todas as lógicas de monitoramento do sistema de proteção contra chuva e gelo e também o sistema de monitoramento de performance. Eles trabalham em conjunto. E aí é feita a avaliação da quantidade de necessidade de proteção que a aeronave vai precisar. Se vai precisar de anti-ice, se vai precisar de de-icing ou se vai precisar dos dois. Aí fica a critério do operador da aeronave que vai definir, junto com o avião, o que ele está pedindo e o que é necessário para aquele momento do voo. O Multipurpose Computer abriga dentro dele a Data Management Unit, o MPC propriamente dito, e também a parte de Fly Data Recorder, tá? A parte de acquisition, ou gravação das falhas que possam ocorrer. Tá? Tem troca de informação o tempo todo entre os componentes, tanto do sistema de navegação quanto do sistema de controle de voo automático, tá? Para poder manter essa aeronave dentro de um nível de segurança aceitável, mínimo aceitável para voos a altitude de até 25 mil pés, monitorando o espaço aéreo no entorno da aeronave, o clima através do sistema de radar no entorno da aeronave e também a altitude e a altura com relação ao solo. Tudo isso é computado pelo MPC
e todos esses dados são compartilhados com o MFC. O Power Management permite que a gente, lá no sistema de tração, possa fazer a regulagem da tração da aeronave com relação ao peso que a aeronave tem no momento. E o MPC, através da função APM, permite que a gente consiga fazer uma série de interações com os outros sistemas e, principalmente, monitoramento da degradação do perfil aerodinâmico por gelo. Os acelerômetros vão mandar sinal para ele, para que ele possa ter noção do que está acontecendo com relação à atitude da aeronave durante o voo. Os boots de degelo, tá, são de dois tipos. Nós temos os verticais, que são instalados na asa, e os horizontais, que são instalados na garganta de admissão aqui do motor e na entrada de ar, para fazer a quebra dessa camada de gelo que possa se formar. No bordo de ataque das asas e no estabilizador é do tipo vertical. É do tipo transversal, aliás. O vertical é o da entrada de ar do motor aqui. O da garganta que é o horizontal. Lá dentro da garganta tem um sistema de boots também para remover o gelo daí e permitir que só o ar seja admitido pelo compressor de baixa, que já está aqui a entrada do impeller dele. Sistema de alimentação bem simples, que basicamente distribui toda a força pneumática gerada pelos motores através do HP Port. No compressor de alta é extraído o ar pressurizado para poder alimentar o sistema de anti-ice, de de-ice. E nós temos uma shutoff valve, Pressure Regulating Shutoff Valve, que vai fazer a manutenção do ar para acionamento dessas câmaras de borracha que vão ser infladas. Por que elas não são infladas com o ar do compressor de baixa? Porque lá em cima, a 18 mil pés, a temperatura do ar é muito baixa. Então, para evitar ressecamento e deterioração prematura dos boots de degelo, que são de borracha, o ar quente permite melhor proteção para a parte interna dos boots e, com isso, protegendo a parte externa também, evitando ressecamento por ar frio, que é mais denso e pode causar congelamento da borracha, tornando ela quebradiça. No porte de HP é feita a sangria, para que a gente possa ter alimentação com pressão de 20,3 PSI para os boots de degelo, através das de-icing shutoff valves. Aqui, antes da válvula HP, que é a que modula, para abrir e fechar durante a operação normal, nós vamos ver isso na ata 36, nós temos o porte do de-ice. Tá? Já tem a sangria disponível para o sistema de degelo das asas e do estabilizador e também dos motores. Tem um switch térmico que faz a medição da temperatura do ar que está sendo fornecido para fazer o trabalho de degelo na aeronave. A pressão de operação normal é 20,3 PSI e a temperatura é 230 graus, mais ou menos 11. Essa temperatura é obtida no porte de sangria de HP, que sai direto ali para os boots de degelo. A temperatura que está saindo ali nesse porte é 230 mais ou menos 11 graus centígrados, que é o máximo que ela pode chegar. Se houver uma temperatura maior do que isso, esse switch aqui automaticamente fecha a válvula de degelo e não permite que ela opere, mantendo assim a proteção do sistema. Está aí a nossa válvula, a shutoff. E nós temos aí a possibilidade de alimentá-la com 28 volts DC, porém,
ela tem uma resistência elétrica que faz o aquecimento, tá, dessa válvula para que ela não congele, que a parte externa dela vai ficar muito fria, ela fica numa área onde pega muito ar frio. Então precisa dessa proteção do aquecimento. Os MFCs 1 alfa, 1 bravo, 2 alfa e 2 bravo, tá, respectivamente, são os responsáveis pelo controle, gerenciamento, monitoramento e autorização para o funcionamento de todos os componentes do sistema de degelo. Por exemplo, o MFC 1 alfa controla os boot A e monitora os boot B. O MFC 1 bravo controla o boot alfa. O MFC 2 alfa controla o boot bravo e monitora os boots alfa e bravo. E o MFC 2 bravo controla os boots bravo. Como é que funciona isso? Eles alternam durante o voo todo monitoramento, gerenciamento e controle. Mas só o MFC 1 alfa é que grava qualquer tipo de falha que possa ocorrer no sistema. As probes de detecção de sinais de dados do ar, como os PITOs, o TAT e também os portes estáticos, são aquecidos, além das janelas de para-brisas, e as janelas laterais da cabine também são aquecidas para evitar a formação de gelo. A terceira janela é aquecida apenas para desembaçar. E o sistema de anti-ice da hélice, pessoal, consiste basicamente de um sistema de resistência elétrica no bordo de ataque da pá, com um anel deslizante na parte de trás do spinner, no prato do spinner, no bulkhead, e um conjunto de escovas de carbono numa caixa que ficam em contato com esse anel, que tem 3 linhas, e o tempo todo as pás são alimentadas com 115 volts ACW. Durante o voo é que ele vai funcionar, ou em solo, em caso de teste. Lembrando que nesse avião, o teste do sistema de anti-ice da hélice é feito com a hélice com o motor girando. Não dá para fazer como a gente fazia antigamente nos aviões, que eram 4 pás, girando com a mão e sentindo se estava aquecendo a pá da hélice ou não. Esse requer um pouco mais de cuidado, então, na dúvida, acione os motores e coloque o sistema para funcionar. Ele vai dar o sinal de indicação que está tudo ok. Se não tiver, ele vai dizer para vocês também. As escovas ficam atreladas à parte de trás, a parte frontal aqui da caixa de redução da hélice, logo do lado da bomba de embandeiramento auxiliar. Recebem 115 volts ACW e mantém contato direto com o slip ring, na parte de trás do spinner, que transmite através de fio a eletricidade para aquecer as resistências que tem na pá da hélice, no bordo de ataque, para evitar a formação de gelo. O sistema aqui protege a nossa hélice 568 Fox, tem uma força aí em cada elemento de aquecimento, cada uma das resistências é de 1.324 watts. É bem potente a coisa, para poder evitar a formação de gelo. Nesse caso aí, evitar a formação de gelo. O de-icing deixa formar, depois quebra. Durante a operação normal, quando a temperatura do ar estiver abaixo de 10 graus Celsius, os horns da superfície de comando vão ser aquecidos pelo sistema ACW também, mantendo assim o horn livre para acionamento aqui e atuação da superfície de comando, tanto de leme, profundor e aileron. Os pitôs são aquecidos para manter a sua operacionalidade durante o voo. Tem resistência elétrica neles para que eles possam ser mantidos livres da formação de gelo
e também evitar a degradação dos dados do ar coletados por essas probes. Os portes estáticos também têm aquecimento elétrico para que não congelem e possam ficar dedicados ao sistema de dados do ar, auxiliando com a pressão do ar no entorno da aeronave o tempo todo. Os dois TATs SAT, TAS, TAT, SAT, True Airspeed, Static Air Temperature e Total Air Temperature, são instalados logo abaixo do bordo de ataque da asa, na carenagem Kármán, lá na raiz, um de cada lado. Por que um de cada lado? Porque um vai captar todo o ar do lado esquerdo, sendo influenciado pelo disco da hélice. Do lado direito, vai ter captação dos dados do ar, da temperatura, e não vai ter tanta interferência do fluxo de ar das hélices por conta da posição que ele fica, e a hélice gira no sentido horário. Mas há um cruzamento de informações dentro do MFC e do MPC que passam isso para o AirData, e o AirData computa como um valor nominal de velocidade, temperatura e também a condição do ar no entorno da aeronave quando a aeronave está no solo. As alpha-vanes também são equipadas com resistência elétrica, 11 graus de limitação para decolagem, e após 10 minutos da decolagem, elas são liberadas para movimentar normalmente, mas continuam sendo aquecidas. Nós temos duas janelas de para-brisa aquecidas e duas janelas laterais aquecidas para não formação de gelo. E uma terceira janela que é aquecida só para não embaçar. Tem só o desembaçador nelas. 200 volts AC de corrente alternada selvagem são fornecidos para aquecer essas janelas, mantendo uma temperatura aí sempre 2 graus acima da temperatura do ar externo. O limite de temperatura para ligar o sistema de aquecimento das janelas é 21 graus Celsius. Se vocês ligarem o sistema de aquecimento das janelas e tiver uma temperatura maior, não dá para ficar muito tempo com ele ligado para teste. Liga, faz o teste rapidinho e já desliga. Mas temperaturas abaixo de 17, 18 graus não são tão nocivas. Pode haver delaminação e até ruptura da resistência elétrica que tem dentro da janela. As janelas são controladas por uma unidade que fica na parte dianteira da fuselagem, próximo ao pé do piloto ali, do copiloto, do lado direito. Tem uma unidade controladora e gerenciadora do aquecimento das janelas, tanto de para-brisas, quanto da janela lateral 2 e da a janela 3, que é só desembaçada. Essa é a unidade, é a Window Heating Control Unit. Ela controla e gerencia as janelas de forma que todo o status de temperatura gerado pelos AirDatas é passado para ela, para que ela possa ter noção do quanto de aquecimento tem que ser gerado em modo automático, ok? Não tem modo manual, ou ela está ligada ou está desligada. Essa unidade funciona o tempo todo. E quando ela sente que a temperatura está abaixo de um mínimo aceitável, que não haja formação de gelo, ela entra em ação e aciona diretamente as resistências das janelas. Aqui está ela, no nariz da aeronave, parte da frente do lado direito, bem no pé do copiloto, estão essas unidades instaladas. São duas, tá? Vamos lá. Seguindo em frente. As janelas de para-brisas e a janela lateral são aquecidas com resistência elétrica com alimentação 115 volts ACW.
Então, se a temperatura da janela, que é sentida pela caixa, pela WHCU, ficar acima de 54 graus, é perigoso. Por quê? Porque pode haver ruptura ou até delaminação da janela por conta desse superaquecimento. É considerado overheat, ok? Os limpadores de para-brisas são instalados na parte externa da fuselagem, no nariz, e ficam em contato direto com as janelas de para-brisa. São 80 ciclos por minuto no modo low e 130 ciclos por minuto no modo fast. Temos um motor elétrico que faz a movimentação do braço do limpador e a alimentação é pela Main Bus 2, tá? Pela Essential Bus do lado do comandante e pela Main Bus 2 do lado do copiloto. Ou seja, caso haja perda do barramento 2, o limpador do lado do copiloto para de funcionar. Só o do lado do comandante funciona porque está na Essential, que também é da barra quente da bateria. Aí está o motorzinho, 6.100 RPM. Ele vai manter o nosso braço limpando, removendo a água do para-brisa, enquanto for necessário e houver precipitação caindo sobre a aeronave. Basicamente é uma haste de borracha com uma capa de proteção, um braço e um ponto de fixação com um parafuso para manter a estria do motor e a estria do braço unidas. Ok? Tem uma pressão que esse braço pode fazer contra o para-brisa, que é de no máximo 3,5 kg. É uma pressão medida com dinamômetro para a gente poder deixar ajustado da melhor maneira possível para manter até mesmo a proteção do próprio para-brisas. Se essa tensão estiver muito grande, vai haver arranhão, vai haver dano, ok? Então, chegamos ao fim desta aula e muito obrigado. Até o próximo assunto. Na sequência, vamos falar sobre o sistema de ar-condicionado. Bons estudos a todos.